Boa tarde a todos. Nós vamos começar hoje sobre essa passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma análise sobre essa passagem e o que ela significa. Bom, eu vou começar fazendo a leitura da passagem, e ela consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, e Allan Kardec deu o título de Estranha Moral. E por que tem esse título? São vários itens, nós vamos entender justamente por que tem esse título de Estranha Moral. Em Mateus capítulo 10, Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Lucas, o evangelista Lucas, também faz um comentário sobre essa passagem. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas com as outras, 3 com 2 e 2 com 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 19 a 53. Muito bem. Allan Kardec, através da orientação dos espíritos, vem nos trazer profundos esclarecimentos sobre esta passagem. Primeiro, o título Estranha Moral, porque nos causa realmente estranheza as palavras de Jesus sobre que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada. E, se nós formos pensar ao pé da letra, não há nenhum tipo de casamento entre tudo que Jesus ensinou e essas palavras. Mas tudo que está escrito na Bíblia, nós precisamos entender não de uma forma literal. Nós precisamos entender que são simbolismos, que existe ali todo um entendimento entre as linhas do que está escrito. Então, se nós conhecemos o caráter da obra do Cristo, tudo que ele veio semear, tudo que ele plantou, tudo que ele exemplificou para nós, nós só podemos entender esta passagem como sendo simbólica. Consequentemente, através dos espíritos, Allan Kardec nos esclarece que, na verdade, essa espada representa a luta. Mas que luta? A luta de sangue, em que vai ser derramado sangue de várias pessoas e que vão morrer várias pessoas, em que haverá guerras entre a humanidade? Não, não é isso. Essa espada, ela representa a luta que nós podemos dividir nessa reflexão em 2 polos. Um polo, a reflexão da luta da humanidade, enquanto coletivo, enquanto os seres que compõem este planeta, e a luta individual. Mas que tipo de luta? É a nossa luta íntima, interior, para mudar, para nos melhorarmos, para nos transformarmos. É essa a profundidade em que Jesus nos coloca isso. E aí nós vamos verificar o quanto isso daí é importante na nossa sociedade. Jesus veio num momento e hoje nós podemos transpor tudo o que ele falou daquela época para a nossa. Porque apesar de terem passado milênios, são muito atuais tudo o que ele falou para aquela sociedade e o que hoje nós podemos refletir para a nossa sociedade. Ele, na verdade, estava dizendo: vamos pensar sobre
o que estamos construindo em termos coletivos. Que sociedade é essa em que nós vivemos? O que cada um de nós está colaborando ou não para que esse mundo seja melhor ou pior? Porque nós acabamos vivendo muitas vezes a nossa vida dentro de casa, no trabalho, no lazer, e esquecemos que nós somos uma parte desse todo. E que dependendo do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós vamos contribuir para melhorar ou piorar a atmosfera deste planeta. Por isso é que Deus nos considera todos os seres, todos importantes. Não existe ninguém que esteja abandonado pelo Pai. E aí que Jesus toca neste ponto. E existem várias passagens do Mestre para exemplificar isso. Quando a mulher adúltera é lançada diante de Jesus para que ele diga a opinião dele sobre a atitude dela, e o que nós sabíamos daquela época? Que qualquer mulher adúltera, pela lei judaica, teria que ser o quê? Apedrejada. E quando ela é lançada diante de Jesus, o que Jesus diz? Ele manda apedrejar? Ele manda manter a lei? Não. Ele devolve uma reflexão para todos naquele momento. Não é? O que ele fala naquele momento? Ele joga de volta, questionando se as pessoas que estão ali, ou se essa lei, esse regulamento que foi criado por pessoas que são perfeitas. Ele questionou o quê? A nossa imperfeição. O quanto nós cobramos do outro, o quanto nós exigimos do próximo e não fazemos e não cumprimos o mesmo conosco. Naquele momento ele colocou abaixo essa questão da lei judaica, e onde não houve nenhuma atitude em relação àquela mulher. Ou seja, ele passa a questionar como nós nos organizamos e como nós somos injustos, como nós criamos coisas em relação ao outro, em relação ao próximo, e quanto nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Mais adiante, nós vamos verificar o quanto Jesus expande a sua visão de fraternidade, de irmandade, quando ele diz que quem são o meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Parecia que Jesus estava renegando a família ao dizer que não sabia que era o pai, a mãe e os irmãos. Mas o que ele estava querendo dizer com aquela passagem? É que, na verdade, precisamos ampliar a nossa visão sobre quem somos e o que estamos realizando neste mundo. Muitas vezes acreditamos que o nosso núcleo familiar é aquela riqueza maior, que só existe aquele grupo, que só eles precisam de cuidado, de atenção, de respeito. E Jesus ampliou isso, disse que não, todos nós somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E ele não perde a noção de que é importante nós cuidarmos da nossa família. Se nós somos colocados dentro de uma família, porque existe um sentido, e qual é o sentido? É que nesse núcleo familiar nós vamos vivenciar as experiências de afetos e desafetos com pessoas que amamos ou odiamos, que temos simpatia ou não temos simpatia. Nós vamos vivenciar mais intensamente no núcleo familiar. Para quê? Através da convivência, através do atrito do dia a dia, seja o quê? Superficializado, né? Seja colocado à tona tudo o que nós precisamos trabalhar, tudo o que nós precisamos melhorar dentro de nós. A questão é que nós normalmente não enxergamos desse jeito. Nós enxergamos apenas o quê? O defeito do outro. Que o outro é chato, enjoado, que me perturba, que me chateia, que me irrita, mas esquecemos de olhar para dentro de cada um de nós. E é quando Jesus ele faz a proposta coletiva, mas faz uma proposta o quê?
individual. Ele faz uma proposta de reflexão do ser consigo mesmo. E nós podemos avançar no livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai dissecar várias passagens bíblicas. Uma delas é essa. E no capítulo 104, o título é A Espada Simbólica. Tá? Aí Emmanuel já traz esse título. E ele fala: Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Repara, Jesus trouxe uma proposta o quê? Revolucionária. Jesus, um espírito puro, perfeito, traz uma proposta revolucionária. Não é à toa que ele foi preso, torturado e crucificado. Foi porque ele trouxe uma mudança muito grande aqui nas pessoas, para que elas pensassem. E isso ameaçava a estrutura pensante da época. Jesus de maneira nenhuma era submisso, mas de maneira nenhuma ele incitava a guerra ou a destruição, não formou exércitos, não tinha soldados. Ele tinha discípulos, ele tinha apóstolos, ele tinha seguidores. E ele estimulava sempre o quê? O amor, a fraternidade, a solidariedade. Ele trazia luz para os nossos corações, iluminava, nos trazia um sentido para a existência, através do quê? Da revelação divina, para que cada um de nós pudesse aperfeiçoar a si mesmo. Com essa proposta revolucionária, Jesus então atravessa séculos e séculos e séculos, milênios, que a gente vê tudo que ele ensinou, ainda falamos, ainda conversamos e ainda refletimos. São colocações, são postulados de um ser puro. Amar a Deus, amar a si, amar ao próximo, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, ou seja, são valores muito profundos que nós ainda neste mundo não conseguimos alcançar a magnitude disso. Vivemos ainda rastejando nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, no egoísmo nosso. Os espíritos vão dizer que um dos maiores problemas que nós temos nesta humanidade é o egoísmo. É o nosso ego não ser atendido nas necessidades, por acharmos que somos mais e merecemos mais do que o outro. Não conseguimos enxergar o nível em que estamos, ainda muito inicial. Desejamos tudo, queremos tudo, exigimos tudo. Quando não somos atendidos, como uma criança, batemos o pé, nos rebelamos, criamos resistência, xingamos, ficamos contra Deus, criamos barreiras que nos impedem de avançar. Não é o outro que está dificultando a minha vida, não é o outro a pedra no meu sapato, não é o outro que causa problemas na minha existência, sou eu mesmo. Eu, cego, surdo e mudo, que não consigo enxergar o que vim realizar aqui. Acho muitas vezes que tem uma missão muito grande, uma tarefa maravilhosa. Não é. Nossa tarefa é simples, muito simples. A questão é que nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. A nossa cegueira espiritual é tamanha que nós acabamos dando cabeçada na parede e nos ferindo. Por isso
é que tem tanta doença nesse mundo? Existem doenças que, como nós já conversamos, são doenças que vêm numa programação espiritual para quê? Para uma reparação, para uma regeneração, para haver justamente uma expiação ou na forma de uma prova, mas a grande parcela das doenças que temos neste mundo são criadas por nós. Quantas dores de cabeça nós temos? Dor de cabeça é um dos sintomas mais frequentes que o ser humano tem. Enxaqueca é mato, é erva daninha para todo canto. E a gente acha que aquilo ali é uma doença. Não é não, são os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, as vibrações que nós estamos envenenando as nossas células. Consequentemente, nossa cabeça fica latejando. Tum, 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 tum. Não tem outro jeito. Aquilo dali aí fica, às vezes a pessoa diz, não, deve ser um mau espírito do meu lado, não é? Deve ser um encosto que se aproximou de mim nesse momento. Não é. É a gente mesmo que está pensando mal, mas não se percebe. Acha que tudo é o que está à volta que está perturbando a gente e esquece que a gente está criando também essas vibrações. No momento em que a gente melhorar isso dentro de nós, a gente vai se sentir melhor. Faz parte do tratamento. Não adianta, por exemplo, você dar remédio para uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com medo, uma pessoa com pânico, se ela não se colocar numa posição receptiva. Nas passagens de Jesus, a gente já via isso. Quantos e quantos seguiam Jesus, tocavam Jesus, encostavam em Jesus e não eram curados. Porque não depende de um lado só. Isso é um movimento dinâmico. Jesus, uma bomba propulsora de amor. Mas, para você se beneficiar desta bomba propulsora, do outro lado tem que ter alguém o quê? Receptivo. Por isso que quando aquela mulher que estava com sangramento uterino toca as vestes de Jesus, Jesus percebe que algo saiu dele e ele pergunta, porque ele percebe. A energia dele flui em direção a ela e ela se cura, porque ela mereceu, ela se colocou numa postura receptiva daquela energia. E isso é uma coisa importante. Quando, numa casa espírita, vou dar um exemplo daqui, inicia-se o passe, o mais importante é nos colocarmos numa posição receptiva. Não adianta o médium estar diante, transfundindo aquelas forças da espiritualidade e a cabeça da pessoa está lá no futebol, no capítulo da novela, na série da Netflix, na comida que vai fazer de noite. Não vai haver conexão naquele momento. E o benefício que se poderia obter em plenitude não vai se atingir. Nilton, mas a pessoa não recebe nada? Sim, ela vai receber. Mas repara, se eu me colocar numa posição mais receptiva, eu aprofundo o tratamento, eu abro os meus canais, eu permito que as minhas células recebam mais energia ainda, porque eu desfaço as barreiras mentais que existem em mim e me torno uma esponja para receber aquela transfusão energética do momento. Por isso é importante. É nos colocarmos em sintonia. Quando a espiritualidade fala, quando se fala na mesa, meus irmãos, vamos nos colocar em sintonia com a espiritualidade. O que significa isso? É o pensamento se afastar do dia a dia e se ligar a um padrão vibratório mais elevado e dessa forma aproveitarmos ao máximo o que está sendo oferecido. Todos nós neste momento estamos sendo banhados em energia da espiritualidade. Não precisa haver um passe para que isso aconteça. Enquanto estamos aqui, se mantivermos o pensamento conectado a Deus, vamos sendo
beneficiados por toda a energia que está atravessando este momento aqui a todo instante. Não é só o momento do passe, são 24 horas se nós permanecermos em oração, em conexão, em sintonia com a espiritualidade superior. E Emmanuel continua: o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue. Repara, é uma batalha, mas qual é a batalha? É a batalha íntima, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Gente, se Jesus, como Espírito puro, perfeito, quisesse, no momento da crucificação, ele poderia dizer: acabou, chega, não vai haver crucificação. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele já sabia de antemão que nós somos seres imperfeitos, selvagens, brutos, e que iríamos caminhar para aquele tipo de atitude, porque ele representava uma mudança, ele representava uma transformação, e tudo que vem para transformar e modificar incomoda a gente. Por que as pessoas, quando vão na terapia, muitos se sentem incomodados com a terapia? Quando vai ao tratamento psicológico, fica incomodado e muitos desistem do tratamento. Por quê? Porque começa a mexer, começa a movimentar coisas que a pessoa quer que deixe parado, anestesiado, e com isso estacionado, sem evolução. A psicologia, ela mexe na nossa estrutura psicoespiritual, inclusive, para que possamos o quê? Nos movimentar, e aí termos uma possibilidade de irmos mais além, nos melhorarmos. Mas neste movimento há um incômodo, há um desconforto grande nisso, como Jesus causou desconforto em muitas pessoas. Ele incomodou. Esta foi a grande revolução trazida pelo Mestre. Esse incômodo, esse desconforto. Vocês já repararam que à medida que a gente vai mergulhando na doutrina espírita, vai dando um incômodo na gente, no sentido de que a gente vai sim percebendo que muitas coisas não tem mais como repetir aqueles erros? A doutrina vai clareando, ela vai ficando transparente e a gente vai ficando cada vez mais consciente do caminho. E quanto mais consciente do caminho nós estamos, o que vai acontecendo? Isso cria o quê? Um conflito dentro da gente, cria uma angústia dentro da gente, porque a gente sabe coisas que nós temos que modificar, mas que ao mesmo tempo ainda não queremos modificar. E isso traz um conflito dentro da gente. Isso traz uma mudança muito grande, porque o ser antigo ainda quer voltar. O ser selvagem, ele quer reaparecer. Por isso é que muitas coisas, gente, a gente não pode ainda ter contato. Por exemplo, tudo que representa situações que coloquem risco para a gente tem que ter atenção. Um exemplo é a questão das armas. Como é que nós vamos ter armas, seres tão animalizados que somos? Ah não, mas eu sei me controlar. Não sabe. Numa situação de tensão, numa situação de estresse, numa situação que nos coloca desequilibrados, nós vamos tomar uma arma e vamos realmente fazer uma atitude que não devíamos, matar o próximo, ou a nós mesmos. Então não podemos. Por quê? Porque não temos suficiente equilíbrio para lidar com essas situações. Por isso elas precisam o quê? Ser afastadas de nós. Quando no AA, nos Alcoólicos Anônimos,
eles falam, não dê o primeiro gole, o que significa isso? Significa que nós precisamos estar afastados daquilo que causa a minha sombra, a minha derrocada. Se eu der o primeiro gole, acabou. Eu sei que eu vou embora dentro daquilo. Quem é alcoolista sabe disso. Os alcoólicos anônimos, eles podem estar 30 anos sem beber, 40 anos sem beber, mas eles consideram uma doença. Então eles dizem que eles são alcoólatras. Porque eles sabem que se eles derem um gole, se eles bobearem, eles descem outra vez a ladeira e se perdem novamente. Por isso, não dê o primeiro gole. Para tudo na vida que a gente tenha excessos, nós precisamos ter atenção com isso, para não entrarmos no caminho que vai nos trazer o quê? Mais dor e mais sofrimento. Seguindo, eu trouxe esse livro aqui, alguns conhecem, outros não, que fazem parte de um estudo chamado Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é um curso que inclusive tem aqui no Caminheiros do Bem, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e existe o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o início, e esse aqui já é o aprofundamento, mas é muito bom de ser discutido e pensado. É que existe um grupo que discute, né, às terças-feiras à noite, sobre esses temas relacionados ao Evangelho e à doutrina. Esse aqui é o volume 2, em que se analisa os ensinos e as parábolas de Jesus. Bom, aqui nós vamos ver uma reflexão de Emmanuel, justamente nesse texto, né, sobre não vim trazer a paz, mas a espada, em que Emmanuel lucidamente nos fala, é indispensável. Antes disso, deixa eu falar uma coisa, eu estou falando muito em Emmanuel, mas Emmanuel é um dos que mais analisou dos espíritos a questão do Evangelho. Ele tem várias passagens de análise do Evangelho, tanto que existem livros feitos pela Federação Espírita Brasileira, que é o Evangelho segundo Emmanuel. Ele não escreveu aquilo, na verdade a Federação fez uma compilação, ela juntou tudo que Emmanuel refletiu de passagens de João, de passagens em Mateus, de passagens em Lucas, Atos dos Apóstolos, e foi fazendo evangelhos e analisando o que Emmanuel falava sobre aquilo. São os evangelhos segundo Emmanuel. Quem tiver interesse pode acessar, é muito bom, que ali você tem todo um conjunto. Foi só uma compilação muito trabalhosa, muito bem feita pela Federação. E aqui nós temos que o Espírito Emmanuel lucidamente esclarece esse texto evangélico. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Repara, ele está dando um exemplo do que cada pessoa no nosso mundo entende que é paz. O que é paz para quem quer se vingar? Qual é a paz? Eu quero me vingar de alguém e eu só vou ficar em paz quando aquela pessoa o quê? Sofrer aquilo que eu acho que ela tem que sofrer. Essa é a paz para o vingativo. Qual é a paz para o vaidoso? É obter os bens materiais que ele assim deseja. Qual é a paz para aquela pessoa que quer dominar o mundo? É quando ela conseguir atingir aquilo. E por aí vai. Emmanuel vai situando qual é a paz que nós entendemos, que muito diferente é da paz que o Cristo veio nos trazer. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. Quantas pessoas sorriem diante da dor e do sofrimento do outro,
bem feito que isso aconteceu com o outro. E vou dizer mais, hein? Isso acontece no meio espírita, tá? Isso aí não acontece só com os outros que estão fora, não. Nós temos isso dentro de nós. Por quê? Somos seres imperfeitos, temos sombras dentro de nós, e é onde o Cristo quis tocar. Olha para dentro de você, assume o que você é, para você ter a possibilidade de mudança. Porque enquanto a gente não assumir quem somos em realidade e ficarmos só caiando esse túmulo, não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Quem é o melhor médium? Existe isso? Não existe. Mas os Espíritos nos dizem que os melhores médiuns são aqueles que são as melhores pessoas enquanto seres humanos. Ou seja, para você se tornar uma pessoa, para fazer uma melhor comunicação com o mundo espiritual, é quando você se torna um ser melhor, um ser mais amoroso, fraterno, solidário, leal, sincero. É isso. Não é quem mais estuda, não. Não é. De maneira nenhuma. É quem mais evolui moralmente aqui dentro, no sentimento, no amor. É isso que nos faz seres melhores. E, consequentemente, a espiritualidade consegue uma comunicação mais transparente, mais fluida, mais benéfica nesse momento. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Quer dizer, a paz para cada pessoa vai ter um sentido diferente. E o Cristo veio trazer uma visão diferente. Não é isso. Eu não vim curar corpos, de maneira nenhuma. Eu vim aqui para tratar espíritos, para mostrar uma libertação espiritual para uma vida melhor, que foi justamente essa revelação divina. E continua, o versículo de Mateus mostra que a paz deve ser compreendida como o estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra de melhoria dos sentimentos. A espada é, neste sentido, um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações num processo de intensa batalha íntima. Só que nós, muitas vezes, não entendemos isso. Se nós formos olhar a humanidade, séculos atrás, como ela se comportou em relação ao cristianismo, o que fez em relação ao cristianismo e a religião? Começou-se batalhas, guerras, as guerras santas, em que houve o quê? Mortes e mortes e mortes e mortes. Foi isso que o Cristo propôs para a sociedade? De maneira nenhuma. Essas guerras santas foram criadas pelo homem, dizendo que era justamente para se manter esse poder divino, quando não foi isso que o Cristo trouxe. Então era essa a proposta do Mestre. Era justamente uma proposta libertadora para todos nós. Era uma proposta ampla e restrita, que atingisse a todos, tanto que ele não fazia distinção de nada. Nunca houve isso. Até agora, há espíritos imperfeitos que querem implementar a evolução sob o impacto das paixões, em atendimento às exigências dos sentidos, mas que produzem sofrimentos e dificultam a manifestação da felicidade, ansiosamente aguardada. Por esta razão, o Espiritismo nos mostra que é medida de bom senso aprender para viver com acerto e eficiência uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Devemos então buscar a paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Repara, um mergulho interior. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele não chegou a conhecer Jesus em vida. Jesus desencarna antes
de Paulo conhecer. Mas Paulo o conhece por 2 vezes em materialização. A primeira, na estrada de Damasco, que todos sabem quando ele cai, e naquele momento ele se entrega ao Mestre. E outra, já quando Paulo pregava pelas igrejas, naquele processo de viagem deles, na igreja de Corinto, Jesus novamente se materializa a ele na igreja para orientar Paulo, que Paulo estava muito angustiado quanto à disseminação do cristianismo, que ele não dava conta de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e que Jesus então orienta ele para que ele escreva as famosas cartas. Que ele escreva as cartas e que através dessas cartas iria chegar até os outros povoados, os outros estados, todo o ensinamento do Cristo, né? Então são 2 vezes que Jesus aparece materializado para Paulo. E Paulo, numa dessas cartas, quando ele está em Corinto, que é uma cidade, ele iria sair de Corinto para Roma. E ele escreve uma carta aos romanos, que tem lá a carta aos romanos. É quando Paulo escreve aos romanos. Nesse momento, Paulo escreve uma das passagens mais profundas para a gente refletir, e que ele estava se referindo justamente a essa intimidade nossa, quando ele diz que o bem que ele deseja fazer para o outro, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim, ele fazia. Resumindo, o que ele queria dizer? O que acontece com a gente? Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa boa, uma coisa certa, uma coisa correta, mas a gente acaba fazendo o quê? Uma coisa errada, um mal. A gente acaba prejudicando o outro. Então, Paulo, num mergulho íntimo dentro dele, ele justamente nos diz que é muito mais fácil a gente estar fazendo o mal do que o bem. Porque o mal, ele justamente já é um costume da gente ter esse hábito de repetir. Agora, para modificar isso, vai exigir trabalho, vai exigir dedicação, exige da gente muito empenho para que isso aí possa modificar. Aí vem uma grande dificuldade nossa, é nos empenharmos nesta modificação. Se você reparar, nós, dia após dia, entramos numa rotina. Acordamos, tomamos café, vamos trabalhar, caminhamos, voltamos. Quem tem filho, cuida dos filhos, volta, toma banho, prepara o jantar, vê televisão, volta, vai para a cama. E a gente mantém essa repetição. E não percebe que a gente não está mudando. É um ato contínuo, repetitivo, monótono, é morno. Então, para que Jesus veio? Jesus veio justamente para dar o quê? Uma saculejada na sociedade, fazer um dinamismo dentro de nós, mostrar que existe um outro caminho, que não só esse, da gente ficar repetindo as mesmas coisas, acreditando que é desse jeito mesmo. Afinal de contas, daqui a pouco vem a aposentadoria, depois da aposentadoria eu fico quieto, depois é só esperar a desencarnação. Só que a vida, ela continua, a gente vai morrer no corpo físico, e aí? Como Luzilene falou da outra vez, a gente não muda com a desencarnação, a gente continua sendo a mesma pessoa que é. Boa, má, egoísta, vaidosa, ciumenta, invejosa, irritada, angustiada, ansiosa, medrosa, vai assim para o outro lado. Não vai deixar de perder isso aí. Ah, mas não vou ser amparado? Sim, nós somos amparados a todo instante, mas depende de cada um de nós fazermos as mudanças necessárias para atrairmos vibrações que sejam mais saudáveis, para que a gente continue vivenciando esse mundo. Mas depende da gente. A gente passa muito tempo nesse mundo aqui anestesiado. A gente se anestesia para tudo, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, quando a gente deveria estar exercitando mais a fé, com a nossa vontade, a vontade de mudar,
Usando Paulo como exemplo, Paulo, ele participou de um grande encontro quando Jesus convocou, há muitos anos, antes da encarnação de Jesus, ele convocou todos aqueles seguidores dele para uma grande reunião, justamente para conversar com eles sobre a encarnação dele. E Paulo estava lá participando daquela reunião, se comprometeu com o trabalho como um discípulo. Só que como vocês sabem da história dele, num primeiro momento ele o quê? Ele se transforma num perseguidor dos cristãos, tortura, mata, uma coisa, impressionante o que aconteceu. Somente com o aparecimento e materialização de Jesus é que Paulo, sob aquele impacto violentíssimo daquela energia, modifica a conduta dele e retorna ao caminho. Agora, vocês podem até perguntar, mas ali houve o livre-arbítrio de Paulo? Sim, houve o livre-arbítrio de Paulo. Paulo poderia ter não concordado em seguir Jesus, até porque Jesus não diz a Paulo o que ele tem que fazer na estrada de Damasco. A conversa e o diálogo é curto, mas Paulo pergunta a ele: o que queres que eu faça? E Jesus não diz: não, você volta para o cristianismo, você vem para cá, você abandonou o nosso trabalho, você tinha prometido. Jesus não falou nada disso. Jesus só disse para ele: entra na cidade, e lá vai ser dito a você o que vai ser feito. Só isso. Falou mais nada. Paulo, naquele momento, ele podia o quê? Decidir voltar para a cidade dele. Até porque ele tinha uma posição social, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, todo mundo adorava ele, tudo de bom, materialmente falando. Mas naquele momento que ele vê Jesus, possivelmente lá nas fibras profundas do espírito dele, não tinha como ele retornar. Aquele impacto da visão do mestre foi muito grande. E aí ele seguiu adiante naquela caminhada. Continuando, vocês vão ver que uma parte daquela leitura da espada e da paz fala também sobre por que eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Jesus também comenta que vai haver o quê? Desentendimentos entre quem? Desentendimentos familiares entre as pessoas. Mas afinal de contas, Jesus estava estimulando também o desentendimento familiar, o desentendimento entre as pessoas ali? Não. Repara, ele veio justamente tocar nesse ponto que eu estava falando agora, da nossa anestesia, de nós entrarmos no cotidiano. Jesus veio dizer assim: olha só, vocês vão ter que começar a pensar na relação que vocês têm dentro da casa, de pai com mãe, de filho com filha. Vocês vão ter que começar a pensar sobre isso. São afetos e desafetos, são diferenças que existem, porque não existe ninguém perfeito nesse mundo. Então as famílias não são perfeitas. As famílias têm todas as dificuldades inerentes ao nível evolutivo que nós temos. Não adianta que não existem famílias totalmente equilibradas, harmoniosas. Não tem. Quando existe um problema de saúde, daqui a pouco é um problema de relacionamento, daqui a pouco é um problema no dinheiro, daqui a pouco é um problema em outra área. Ou seja, sempre vai existir algum momento em que vai haver desarmonização, porque somos imperfeitos. E Jesus disse que vão haver dissensões, sim, entre família. Por quê? Primeiro, porque há necessidade de se conversar, de se falar. É muito difícil para nós, seres humanos, podermos conversar sobre os nossos erros, as nossas faltas, o que a gente tem que melhorar dentro de nós. Quando a gente senta para conversar, seja um casal, sejam as pessoas em si, o que acontece? Normalmente a gente começa a acusar o outro. A gente normalmente começa a querer dizer um defeito do outro e aonde que o outro está errando. Não, você faz isso, você faz aquilo, mas eu tenho que te dizer a verdade, você precisa saber disso, você não faz isso direito, você não faz isso aquilo. Normalmente a nossa conversa é uma conversa que ela não se abre o coração.
Quando Jesus propõe, é uma conversa em que eu assumo quais são os meus erros e as minhas limitações, que eu assumo aonde estão os meus pontos que precisam ser melhorados, e paro de ficar colocando o dedo no outro. E aí nessa conversa o outro também, se tiver disposto, abre o coração e fala também das próprias dificuldades e limitações. E nesse encontro podemos propor uma melhoria da relação. Porque os dois se abriram, os dois mostraram onde está o ponto que ainda precisa ser trabalhado, onde eu tenho medo, onde eu tenho insegurança, como eu me sinto só, como eu me sinto afastado, qual é a minha dor no meu coração, o meu grau de angústia, quais são as minhas faltas que eu tenho que ser melhoradas. Eu assumo naquele momento, numa conversa franca, e o outro também. E Jesus propõe que a família faça isso, e que é uma coisa muito difícil para a gente, porque normalmente senta para conversar, um fica acusando o outro, discute, daqui a pouco um sai para o lado, sai para o outro, e ninguém se entende mais. Aí não há como haver entendimento. Mas a proposta do mestre não é essa, é que sejamos sinceros nesse momento, e daí possamos propor o quê? Um relacionamento familiar que seja produtivo e saudável, e que um possa auxiliar o outro, ao invés de ficar criticando, censurando o outro. Porque sempre que a gente vai para uma conversa, achamos que o outro está nos atacando, nos criticando, nos cobrando alguma coisa, e aquilo não caminha para lugar nenhum, porque isso é um fantasma que habita dentro da gente, e a gente acaba não se abrindo para um relacionamento mais livre, um relacionamento mais solto, no sentido de uma liberdade maior para evoluirmos. É quando Jesus diz que vai haver isso, porque ele está propondo um novo caminho. Além disso, a espiritualidade também fala: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. A dissensão que o texto assinala pode também ser vista como mudança de atitudes e de hábitos, demonstrados pelos comportamentos renovados para o bem. Tais mudanças produzem, num primeiro momento, conflitos, desavenças ou incompreensões nas relações interpessoais. É dessa forma que os descendentes se levantam contra os ascendentes, o homem contra seu pai, filha com mãe, nora com sogra. Ou seja, a gente precisa procurar fazer o melhor e o bem. Não é porque o outro não faça que eu vou deixar de fazer. A gente sempre cria uma condição para que a gente possa fazer algo. A gente condiciona o nosso amor a receber o amor. A gente condiciona a gente a agradecer, ao outro também agradecer. Então a gente sempre quer fazer algo e receber em troca um agradecimento, um merecimento. Esse processo de troca, ele é muito ruim, porque é uma relação afetiva apenas de troca, ela não é um amor. Por isso que é importante a gente, quando está realizando alguma coisa, seja uma tarefa, seja dentro de um relacionamento, seja o que for, a gente entregar o nosso coração o que estivermos realizando. Porque não importa o que o outro vai pensar, se vai gostar ou se não vai gostar, se vamos receber alguma retribuição de volta ou não vamos receber. O que importa é que façamos melhor, com amor, a nossa parte. Se o outro vai fazer ou não, isso não importa. Importa o que cada um pode melhorar dentro de si. É como aquela história que se fala: se o outro tem raiva de mim ou me odeia, o problema é dele. Agora, se eu tenho ódio e raiva de uma pessoa, o problema é meu. O problema é muito sério meu, porque se eu estou acumulando dentro de mim ódio e raiva por alguém, por pessoas, eu estou com um problema muito sério, muito grave, e eu vou adoecer em algum momento. Se não for física, espiritualmente, com certeza eu já adoeci, porque não há como um sentimento com uma vibração tão intensa, tão forte,
mas de uma magnitude tão destrutiva, não trazer consequências para a minha estrutura perispiritual e espiritual. Então, se a gente está com sentimentos ruins, de raiva, de ódio, e ele está se criando um ninho dentro de mim, atenção, porque sentir isso faz parte da natureza humana, mas são emoções que elas precisam passar. Se elas estão começando a ficar dentro de mim, fazendo um ninho no meu coração, atenção, vai ter doença espiritual relacionada a isso. E Emmanuel, ele conclui: o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Ou seja, essa luta que o Mestre iniciou, essa luta ela representa contra o mal. Ou seja, nós precisamos nos voltar para dentro de nós. E Emmanuel aqui não fala, mas ele traz um simbolismo para nós finalizarmos muito bonito, que é o simbolismo da cruz, em que ele diz que a cruz ela é um símbolo da espada fincada na terra. E ao ser fincada na terra, ela aprofunda a conexão com o nosso ser íntimo. Nesse simbolismo de Emmanuel, ele quis dizer que Jesus quer que essa espada se aprofunde no nosso espírito para que a gente permita que a revelação divina atue mais e nós nos aperfeiçoamos cada vez mais na espiritualidade. Muita paz.